Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos ao podcast Paramaçônicas em Foco, do Grande Oriente do Distrito Federal. Bem, como vocês já sabem, meu nome é Adriano Galigardini, eu estou como secretário das entidades paramaçônicas. Bem, pessoal, esse podcast tem a finalidade de mostrar um pouco das entidades paramaçônicas, das nossas entidades, como elas funcionam, a sua organização, os trabalhos que elas fazem, as suas filantropias, ou seja, mostrar a real importância das nossas entidades para os nossos jovens, para o nosso público de modo geral. E hoje nós vamos trazer aqui duas pessoas de uma ordem, hora que eu vou te falar. Hoje nós vamos começar. Hoje vai ter papo, viu? Queria, antes de soltar, pessoal, antes de soltar quem é que nós vamos conversar, queria agradecer, lógico, ao nosso diretor Denis, secretário adjunto de comunicações do GODEF, e lógico, ao nosso operador, né, dele, né? Não é, não, diretor? Nosso operador de mesa aqui, o grande Anthony. Muito obrigado, meu amigo, por estar operando, essa paciência com a gente aqui, sempre. E vamos que vamos. Diretor, solta aí, quem é que nós vamos conversar hoje? É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos conversar. Hoje vamos ter um bate-papo com o pessoal da Ordem Demolê. É isso aí. Trazemos aqui hoje o gabinete distrital, formado pelo Filipinho, que ele é o mestre conselheiro distrital, e grande Richard, mestre conselheiro distrital adjunto. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Vamos abrir aqui. Começando aqui, Filipinho, fala um pouco mais aí. Como é que é a Ordem Demolei? Vamos lá, vamos começar logo. Vamos lá, como é que é a Ordem Demolei? Primeiramente aqui, uma boa noite a todos. Agradecer aqui o convite do tio Gardini, em nome da Secretaria de Paramaçônicas do GODEF, né? Aqui, boa noite também ao meu querido irmão Richard, você mesmo. Mas, então, falando um pouquinho sobre a Ordem Demolei, a gente vai poder complementar. A Ordem Demolei, ela surgiu ali em 1919, ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, onde um maçom chamado Frank Sherman Land conheceu um jovem rapaz chamado Lewis Gordon Lower e viu ali um jovem em potencial, mas que ele via que poderia faltar ali uma presença paterna da vida dele. Então, o Lewis, que tinha perdido seu pai recentemente numa caçada, não foi necessariamente na guerra, mas ele viu ali que muitos jovens, assim como o Lewis, naquele contexto, tinham ali uma falta paterna que foi ocasionada por conta da Primeira Guerra Mundial. E visto que ele poderia agir de alguma forma, ele e o Lewis tiveram a ideia de formar um clube, né? Então o Lewis chamou outros 8 jovens e eles 10 formaram o Clube Demolei. A princípio eles não estavam tão certos do nome que esse clube teria, mas foi sugerido o nome de Sir Galahad, outras figuras aí, cavaleirescas, mas que não foram acatadas pelos meninos. Mas, e por conta dessa ligação maçônica que tinha o tio Frank Sherman Land, os meninos decidiram que gostariam que a ordem na época o clube, fosse batizado por uma figura maçônica. E vendo ali as histórias, as biografias de todos eles que eles passaram, eles decidiram que seria a figura, né, Jacques Demolay. Então, se chamou o Clube Demolay por conta, né, do heróico exemplo de Jacques Demolay. Vamos lá, antes. Quem é Jacques Demolay? Assim, a gente, querendo ou não, tem mais familiaridade com esses cavaleirinhos. Jacques Demolay foi o último grão-mestre dos Templários, né? Ele assumiu, se eu não me engano, em 1304, se eu não me engano. Ele foi o último, né? Então, mas o que antecedeu ele foi o Payen, né? E Payen foi o que fundou. foi o que fundou, perdão. E, assim, é muito interessante o exemplo do Jacques Demolay, porque se a gente puxa um pouquinho da história, né? A gente estava num período ali pós-cruzadas, né? Então,
a ordem já estava um pouquinho mais fragilizada, né? Porque, querendo ou não, essas guerras, principalmente essas guerras do Chipre, próprio Jerusalém, região ali da Palestina, fatigaram muito, né? Então, sempre teve esse anseio de retornar aquela parte da terra, né? Porque, querendo ou não, é sagrado, né, para as 3 religiões. E por motivos de cobiça, coisas naturais do ser humano, houve essa ruptura tanto do reino de França, tanto da própria igreja, com a Ordem do Templo. Então, ali no ano de 1307, é oficialmente extinta a Ordem do Templo, e todos o que sobrou dos Templários, né, muitos foram alocados em outras ordens, né, que até hoje existem, os Hospitalares, a própria Ordem de Malta, e nesse período de 7 anos, né, desde 1307 a 1314, houve toda a questão de tortura, né, com Jacques Molay, e com os Templários, né, que estavam com ele, mas não houve nenhuma delação, assim, porque, querendo ou não, os Templários, eles tinham um nível de riqueza muito grande, né, porque, querendo ou não, com guerra e muito conhecimento, né, muito partilhado com os povos do Oriente, e questão do sistema bancário arcaico, Sim. que vem ali do... Inclusive, salvo engano, tem uma história sobre a Sexta-feira 13 também, não tem? Também envolvendo isso, né? Por que da Sexta-feira 13, né? Sim, exatamente, vem daí. Vem daí, né? Uhum. Gente, só pra vocês saberem, a Sexta-feira 13 veio justamente de um evento desse, que foi o rei Filipe o Belo, né? Sim. O rei Filipe o Belo deu a ordem para extinguir toda a ordem templária, né? Aliás, como era uma ordem que era criada, a igreja, vamos dizer assim, quem extinguiu em si foi o Papa. Mas eles foram capturados, como o Richard falou, foram ali torturados, não houve nenhuma relação, e aí no dia 13 de março de 1314, o Jacques de Molay e um outro cavaleiro ali, o braço direito dele, foram para a fogueira, e houve também uma fatídica, houve ali Jacques de Molay, ele insultou, né, a família do Felipe até a 13ª geração dele. Então, vem daí. E a Sexta-feira 13, a maldição da Sexta-feira 13. Não, e também uma curiosidade muito interessante é por que Jacques de Molay, né? Então, se a gente pega, principalmente no período de Idade Média, né? Geralmente o primeiro nome sempre vem, né? O nome da pessoa. Primeiro nome e o segundo nome de onde ela vem, né? Então, por exemplo, de Molay é basicamente Jacques de Molay. Molay é uma cidade muito pequena da França, é uma comuna. Então, principalmente trazendo para um lado mais brasileiro, assim, a gente sempre toma um susto, né? Fala, pô, de Molay, porque aí você tem uma semelhança, assim, de sons com demônio, essas coisas, então já tem esse pezinho um pouquinho para trás. Então... Engraçado que, pode cortando rapidinho, engraçado que quando eu era bem ali, iniciático, esse é o termo de quem recentemente, jogaram um meme no nosso grupo, assim, era uma vovozinha, assim, num carro, tô indo ali buscar meu neto nos demônios da lei. Porque é muito recorrente isso de pessoas, mães ali, não quererem que seus filhos iniciem, porque acabam tirando esse radical ali, demo, e aí fazem associações. Pessoal, inclusive aproveitando esse gancho, é muito bom deixar claro que todas as entidades paramaçônicas, elas trabalham em cima dos ensinamentos, em cima do livro da lei, que pra gente, maçom, o livro da lei o que é? É a Bíblia Sagrada. Né? Então, todas as entidades paramaçônicas trabalham em cima da Bíblia Sagrada. Não tem história de demônio, de isso e aquilo. Gente, não tem nada disso, entendeu? Eu convido todos a irem ver uma sessão da Ordem de Molay, da PJ, das Filhas de Jó, né? Para ver tão rico que é o ensinamento que essas ordens, o trabalho que essas ordens realizam com os nossos jovens. Né? Não, inclusive, também vale ressaltar que o próprio fundador da Ordem de Molay, o Frank Chamberlain, ele era profundamente religioso, assim. Eu não lembro qual a vertente dele, se ele era presbiteriano ou luterano. Acho que ele é presbiteriano. E assim, é porque, obviamente, a gente ia trazer, mas vale a título de curiosidade,
Na própria biografia do Land, ele sempre foi um cara um pouco destacado. Um pouco não, muito destacado ao seu redor, né? Então, por exemplo, ele teve uma educação religiosa muito forte, né? Porque você pega uma pessoa que nasceu no século XIX, então, cara, a educação religiosa era muito forte. E, inclusive, foi assim que ele começou a se destacar na cidade dele. Porque ele, muito novo, ele aprendeu a ler a Bíblia muito rápido, ele leu a Bíblia completa várias vezes, se eu não me engano, com 4. Algo bem disparo, assim. E aos 10, 12 anos, ele fundou uma própria escola dominical. E essa escola dominical tinha regras. E isso, nesse período, foi divulgado no Jornal da Cidade, né? Querendo ou não, o jornal era uma forma de comunicação. E a galera ia nessa escola dominical e falava, caramba, de fato é um menino tão novo assim que tá organizando. E organizava, tinha todos uns mandamentos no sentido de regras, assim. Pra você frequentar, você tinha que seguir. Então, cara, ele foi de fato um cara à frente do seu tempo e muito ímpar, assim. Quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Tem a biografia dele, né, que é o Haddad, e fala também que ele era conhecido na comunidade dele como pastorzinho de Kansas. E aí ele, desde cedo, ali foi... Como é que é? Quando você participa da pastoral? Como catequista. Ele era catequista ali, então, desde cedo, muito ligado ali ao ensino religioso, religiosidade. Ele também, acho que você já chegou a ver uma investidura chevalier. Já. Mas é uma cerimônia essencialmente católica. Sim. Acaba sendo essencialmente católica. Tem até a leitura do Salmo, não vou lembrar qual Salmo, mas... 150, talvez. Aquele que o Caraza, o leão e a serpente. Um salmo extremamente bonito. É aquela, né? Tipo assim, a Ordem de Molay, como as Filhas de Jó, foram fundadas nos Estados Unidos. Isso. São ordens internacionais. Tanto é que a Ordem de Molay, salvo engano, é a maior ordem paramaçônica do mundo, né? Isso, ela tá, se eu não me engano, em mais de 20 países. A gente tem uma presença internacional muito continentes. forte. Só pra vocês terem ideia, salvo engano, aqui no Brasil, nós temos, acho que são 90 mil pessoas na Ordem de Molay entre ativos e... Não, acho que devem ter mais de uns 60, 80 mil demolês ativos. Mais de 2 milhões de demolês no mundo. Então assim, não é pouca coisa, gente. Nós estamos falando de 2 mil pessoas no mundo dentro da Ordem de Molay. É muita coisa, né? E a ordem, vamos lá, como é que é a ordem? Como é que ela funciona? Quais os ensinamentos? O que ela traz para os nossos jovens? Quer finalizar ali a parte? Não, acho que tá bom, eu acho que foi finalizado. Se quiser pegar esse gancho já do que a gente falou. E aí, falando um pouquinho de Demolay, ali o exemplo dele de fidelidade, companheirismo. Então, esses meninos ali, eles viram essa figura e falaram, bom, é ele. Então, ali esses 9 jovens e o tio Frank Chamaland, em Kansas, fundaram ali o Clube Demolay. Então, a Ordem Demolay é baseada em 7 virtudes e 3 baluartes. São as virtudes do amor filial, que é o amor entre pais e filhos, a reverência pelas coisas sagradas, então reverenciar, ter respeito a tudo aquilo que é sagrado, cortesia, então a educação, os bons modos, seja com quem for, dependente da idade, mas principalmente com os mais velhos. Né? O companheirismo, então ser amigo, ser companheiro das pessoas, somos uma fraternidade, né? Então é o companheirismo que nos une. Então a fidelidade também, que é ser fiel a um amigo, a um ideal, uma ideia. A pureza, então pureza de pensamentos, palavras e ações. E o patriotismo, que é a civilidade, o amor à pátria. São essas as virtudes. E também tem os 3 baluartes, que são os livros escolares, a Bíblia Sagrada e o pavilhão nacional, que representa a liberdade civil, que é a bandeira da nossa pátria, a liberdade intelectual, os livros escolares, e a liberdade religiosa, a Bíblia Sagrada. Então, gente, você vê como é que uma ordem dessa pode ser ligada a demônio. Isso é coisa lá, Bíblia Sagrada, a nossa bandeira nacional, escola pública, os livros da escola pública. Então, é uma coisa assim, aquilo que eu falo,
nós temos que conhecer um pouco mais das nossas ordens, antes de ficar falando essas baboseiras. Desculpa lá mesmo, é baboseira mesmo. Sabe, eu fico muito chateado quando escuto pessoas falando esse tipo de coisa, da Ordem de Molay, da Filha de Jó, APJ, até de nós maçons mesmo. Entendeu? O pessoal fala umas besteiras. Então, vamos conhecer um pouco mais, né? Sim, sim. Ah, e também um ponto interessante de ressaltar é a familiaridade da Ordem de Molay com o Hit York, né? Querendo ou Sim. não, é o Frank Marshall, né? Que foi outro maçom. Ele escreveu, foi o autor do nosso ritual. E, assim, é muito similar. Então, É engraçado até que o diagrama utilizado nos Estados Unidos é o diagrama de York, das portas. Mas como aqui no Brasil a maioria das lojas são do escocês antigo e aceito, aí a gente teve que ser feita uma adaptação para... sim, não, e isso é totalmente ligado ali quando a Ordem Molay vem pro Brasil em 80, porque a história, assim, de como ela veio pro Brasil é muito legal. Querendo ou não... Vamos lá, conta aí, como é que é a Então, história? Vamos lá. bora lá. Ali quando o Alberto Mansur, ele era grande comendador do Supremo... Putz, aí eu não... Como é que é o nome do... Supremo Conselho do Rito Escocês É, o Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo aceita. Sim, ele era grande comendador, soberano comendador, perdão, e ele ficou sabendo da Ordem Molay através de uma revista, se eu não me engano é New Old Age, um negócio assim. O cinquentenário da Ordem. Sim, e ele ficou sabendo a partir do aniversário de 50 anos da Ordem Molay. Ele achou bacana e em uma das viagens que ele fez para os Estados Unidos, ele conversou na época com um grande mestre internacional, né, do ISC, né, que é o International Sovereign Council, e ele, pô, gostou e queria trazer para o Brasil. Então, A lacuna que ele viu, assim, para trazer a Ordem Molay é que ele achava que a maçonaria no Brasil era algo muito frio. Porque ele teve ali, uma das viagens, ele foi convidado a ficar um pouco mais ali nos Estados Unidos e conhecer de perto a Ordem Molay e conheceu também as... A Filha de Jó também. sim. Isso. E aí ele viu que a questão da maçonaria nos Estados Unidos era, de fato, uma família maçônica. E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele falou que ia fazer o engraçamento da família maçônica, algo assim. E seria de tornar, de fazer a maçonaria, de fato, uma família. Em que as esposas dos maçons poderiam ser estrelas do Oriente, as filhas poderiam ser filhas de Jó, arco-íris, e os filhos de Molês. Não, e também um ponto principal é que tudo estava congregado em apenas um lugar, né? Que era a sede do Supremo. Então, é muito legal porque, se eu não me engano, em 84, a gente tem a primeira iniciação, né? Não, 84 não. Em 80, né? Tem a fundação do capítulo 001, né? Que é o Rio de Janeiro. Mas só voltando um pouquinho antes, quando a Ordem Molay surgiu nos Estados Unidos, ela teve um boom, assim, né? E no Brasil não foi diferente. A maçonaria abraçou muito, né? E foi assim, surgindo-se vários capítulos em vários lugares. Então, principalmente quando a gente conversa com outros demônios de outros estados, você percebe o quão esse boom foi extraordinário, assim, porque tem capítulos, sei lá, do interior do Rio Grande do Norte, que são cidades com um baixo número de população, que os documentos iniciais de capítulos são todos em inglês. E é muito interessante porque a galera da gringa que vinha pra cá, por exemplo, o capítulo de um Demolay que eu sou muito amigo, é o Sérgio, o Príncipe Serrano, ele é o número 9, assim. E os documentos oficiais dele, os originais, estão em inglês. Então é muito legal saber disso. Então, você quer passar mais alguma coisa no Brasil? Sim, a questão da expansão. É algo curioso. O Brasil é um dos únicos países em que existe um Supremo Conselho, que existia ali o Supremo Conselho Internacional, depois passou a se chamar DI, né, The Molay International, e só que o Albert Mansur, ele queria certa autonomia para a Ordem Molay. Aí falaram, olha, quando você atingir ali os 25 capítulos, a gente pode pensar nisso. E aí foi coisa de 5 anos, de 80 a 85, inclusive o nosso capítulo Mater, o Brasília, é o número capítulo de número 26, foi em o cidade de Manaus, no Amazonas. Aí sim,
Veio até o grande mestre internacional, fez uma solenidade na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para se entregar, para que fosse entregue a Carta Constitutiva do Supremo Conselho, na época da Ordem de Molay para o Brasil. E o Supremo Conselho hoje, que é presidido pelo Pelo Tempone. Tempone. E como adjunto, o nosso grande irmão meu, adoro ele, nosso irmão Diego. Inclusive, ele é secretário adjunto das paramaçônicas do GOB também. Você quer falar de Brasília? Porque, pô, já citamos o nosso... Vamos lá, conta um pouco a história dos Demolay em Brasília. Como é que Bom, começou aí? Pô, a própria fundação... Pessoal, olha só. Nós estamos aqui com essa galera que entende da coisa, viu? Esses aqui tem história, viu? Vamos lá. A gente é muito curioso. Não, a gente gosta de fuçar um pouquinho. Mas, querendo ou não, a gente tem todo um simbolismo, né, do capítulo Brasília, porque a data de fundação e instalação dele é no aniversário de O Brasília. aniversário de Brasília, 21 de abril. Olha que legal. E também a loja que patrocina o capítulo Brasília, a antiga, no caso, onde o Brasília surgiu de fato, é a Alvorada, que inclusive é a número 1 de Brasília, da grande loja, né? Que inclusive a carta constitutiva deles, a original, é da grande loja do Goiás, inclusive. Então, tem toda uma questão histórica. E assim, quando surgiu em Brasília a Ordem Molay, teve um boom também, né, de fato. Aí criou-se a necessidade de se expandir para cidades satélites. E aí a gente tem o surgimento do segundo capítulo de Brasília, que é o capítulo Ave Branca, número 383. E não parou aí. E desde então... Já quer entrar nos capítulos? Vamos colocar o mapa? Bora. Diretor, por favor, coloca o mapa dos capítulos aqui que nós temos aqui em Brasília, por favor. Bom, falando um pouquinho... Vamos lá, gente, olha só. Esse aqui é o mapa que o Gabinete Distrital fez de todos os capítulos que nós temos da Ordem Molay aqui em Brasília. Vamos lá, explica aí, gente. O primeiro capítulo, né, como a gente falou, é o capítulo Brasília. Brasília é de 1984. É o nosso primeiro capítulo. E, se eu não me engano, a Ordem Molay no DF surgiu a partir da grande inspetoria litúrgica do escocês antigo aceito da Grande Loja. Então, o grande inspetor da época, ele trouxe para Brasília e foi abraçado por tios, saudosos tios, como o tio Calil Chater. Não sei se ele teve envolvimento direto no começo, mas o... Brito. Não é saudoso, mas... mas Jovenante. Jovenante. Mas também teve envolvimento direto ali desde o começo dos tios, esses que ainda estão conosco. Então, o capítulo Brasília está funcionando aonde hoje? Inclusive, ele vai ser reinstalado Vai ser reinstalado, né? Dia 19. Dia 19 de novembro. Quem vai ser o mestre conselheiro é o Lucas, né? Isso. Lucas Antônio. Lucas Antônio. Grande Luquinhas. Vamos lá, o segundo, número 2. Aí o primeiro capítulo, né, o Brasília, funciona no Grupo Bandeirante. Bandeirante, na sede da Alvorada. O segundo capítulo, ele foi fundado em 99. Aliás, em 98, instalado em 99, que é o capítulo Brasília. Ele funciona em Taguatinga e é apoiado por lojas da grande loja. Sim, é o Ave Branca. Repetiu Brasília 2 vezes. Ave Branca. Perdão. Ave Branca. Aí o primeiro capítulo que a gente teve aqui... Então vamos lá, capítulo Brasília, Núcleo Bandeirante, GOB. Ave Branca... Não. Brasília é patrocinado pela Alvorada e pela Nascente do Lago Sul, que são da grande loja. Ah, tá. Grande loja, beleza. Ave Branca... Grande loja também. Grande loja também. Inclusive eu faço parte do clube de mães e amigos do Ave Branca. Né? Tá grande mestre conselheiro Rodrigo. O grande Rodrigo. Rodrigo, como é que é o apelido dele? Moto, Isso é a figura, viu? Moto é a figura. Aí vamos lá. O Brasília é patrocinado pela Mário Bering. Mário Berg. A gente tem o condomínio Ave Branca. Integração, Mário Berg. Ali, pulando um pouquinho, você tinha perguntado como uma loja pode ajudar. Então, para patrocinar um capítulo, normalmente são fundados condomínios de lojas. Então, ali, no caso do meu capítulo, que é o Coração Estudante, que eu vou falar depois, no Ave Branca, são lojas que se juntaram em um condomínio e patrocinam um capítulo. Legal. Aí são lojas da grande loja, patrocinam o Ave Branca. No caso, aí depois, em 99 também, surgiu o Coração Estudante. Ele é patrocinado pela Estrela de Brasília, pela Hipólito da Costa e pela JK. GOB. Depois surgiu o capítulo Lealdade e Tolerância, também do GOB. Ele é patrocinado pela loja Gonçalves Ledo. O Coração Estudante fica na Asa Sul, na própria Estrela de Brasília. E o Lealdade e Tolerância é patrocinado pela Gonçalves Ledo, como eu disse, e
Fica ali em Vicente Pires, Legal. Alegre Pela Samambaia. Inclusive mandar um abraço ao venerável do Gonçalves Ledo, que ele ajuda a gente, viu? Nossa. Sempre disposto, entendeu? Liberou espaço para filho de Jó fazer o evento lá. Venerável, muito obrigado pelo apoio que você dá pra gente, viu? Aí, você quer que eu continue? Então, bora lá. O quinto capítulo é o Juventude de Evolução. Não lembro a data. 2006. 2006. É novinho. Funciona no GoDF. Tem o sexto capítulo, que é o capítulo Gama. O Juventude, ele é patrocinado pela Obreiros do Planalto. Funciona no GoDF no Templo 2. Legal. E o Lealdade, ele é de 2002. 2002. O sexto capítulo é o capítulo Gama. O capítulo Gama é um pouco longinho. O Gama ficou um pouquinho longe. Ele é patrocinado por quais lojas mesmo? Ele é patrocinado pela Luz Fraternidade, pela Raimundo Rodrigues Chaves e por mais uma. E pela Lauro. A Lauro Sodré. Gobi? Duas do Gobi e uma da Grande Loja. É Gobi. Aí o oitavo tá ali pra cima, né? Que Não, é o sétimo. É o sétimo, né? A gente tem o capítulo Mutirão Social, que é patrocinado pela loja Mutirão Social. Pela Mutirão, foi mal. Perdão, Robson, não brigue comigo. E é um capítulo que tem uma história muito legal, de surgimento, assim. Eu não lembro o ano que o... Foi 2010. 2010. É um capítulo bem novo e a história de surgimento dele é muito interessante, porque na primeira iniciação, metade dos membros, né, que iniciaram, eles eram de um orfanato, se eu não me engano, que o nome também é Mutirão. Não, é a Casa do Caminho. Que é a Casa do Caminho. E não sei por que eu tirei essa informação na cabeça, mas tem essa história muito interessante, dessa parte social, de fato, da loja Mutirão. E o oitavo capítulo a gente tem o Guardiões da Cássia, que... Lembrar a data. Não vamos lembrar a data, então peço perdão. Mas atualmente funciona... 13. Ele é bem novinho, não é muito antigo não. E funciona na Duque de Caxias. Recentemente ele foi transferido pra lá, ele tava inativo, né? Uhum. Como vocês falam, bateu coluna por conta da pandemia e agora, recentemente, falando com o Venerável, né? O nome dele, eu não lembro, não me recordo. Mas conversando com ele, ele foi extremamente solícito e a gente transferiu o capítulo ali de onde ele funcionava, que continuou sendo patrocinador do capítulo, que é a Cássia de Brasília. Também a... Deixa eu ver aqui. Joaquim Rodrigues da Silveira. Joaquim Rodrigues da Silva. Da Silva. Aí, essas duas são patrocinadoras, são da Grande Loja. E aí a Fraternidade Lagoa Oeste e a Duque de Caxias são as patrocinadoras do GOB. Uhum. Então tem essas duas lojas do GOB e as outras da Grande Loja. Aí a gente tem o nono capítulo, que é o capítulo de John Locke. Ele funciona lá em Braslândia. Não me recordo o nome da... É a União em Concórdia. União em Concórdia. Que é do Rio de Schroeder. Muito interessante. E aí, hoje ele não está em funcionamento. Mas ele foi fundado ali, se não me engano, em 2018. Foi na gestão de adjunto, quando o Solon estava de adjunto. Foi em 2018. Assim. Eu acho que essa data é bem factível. Aí a gente tem, pra fechar os 10, a gente tem o capítulo mais novo, que eu acho que não me engano é de 2021. 2019, verdade, antes da pandemia. Que é o capítulo Águas Claras, que funciona... Adivinha qual que é a loja patrocinada dele? Águas Claras, Que é a loja Águas Claras. Funciona ali no edifício Business. Nossa, é o capítulo... Cara, a sala lá de reunião é muito legal. Porque... É um auditório, né? Sim, é um auditório. É muito legal. É o capítulo que é mais próximo do rito de York que a gente tem, porque a própria loja é verdade. do rito de York. Então, mais ou menos, agora são 7 do GOB e 3 da Grande Loja, né? Essencialmente, sim. Brasília, Ave Branca, Mutirão e... Assim, os capítulos que tem patrocinadores da Grande Loja. Brasília, Ave Branca, Mutirão, Guardiões, Gama... A loja de integração, que é da Grande Loja, ajudava também o Guardiões. E do GOB tem Guardiões, Coração Estudante, Lealdade e Tolerância, Juventude de Evolução, Gama e Águas Claras.
Maravilha. Então, gente, isso aí, nós podemos ver um pouquinho as lojas, os capítulos, né? Só pra você entender, gente, Demolei, o nome se dá capítulo, tá? Só para fazer um paralelo. Demolei, capítulo. Nós já conversamos com a PJ, que chama Núcleo, e vamos conversar... Não, conversamos também com as filhas de Jó, que é Betel. Então nós temos essa diferença. Quando falar em Demolei, fala-se capítulo. A PJ, Núcleo, filha de Jó, Betel. Né? Para deixar claro para todo mundo, né? Vamos lá, diretor, voltando aqui pra gente agora. A imagem aqui. Gente, é isso aí. Então, outra pergunta. Como é que faz para entrar na Ordem Demolei? Quem é que pode entrar? Idade, sexo, como é que funciona? Quer falar aí, Filipinho? Seguinte, a Ordem Demolei, ela é voltada ali para jovens do sexo masculino em idade entre 12 e 21 anos. 20 ali, antes de fazer esses 21. E a gente tem algumas organizações ali que funcionam em paralelo. Temos o Castelo dos Escudeiros, temos os clubes de mães, temos os priorados de cavaleiros e também a Alumni, os colégios Alumni. Então, dos 7 aos 12, nós temos ali os castelos dos escudeiros, que eu fui desde os meus 7 anos. Os escudeiros, eles têm ali uma ritualística voltada para a lenda arturiana, né, dos cavaleiros da Tábua Redonda, e é voltado também para as virtudes deles, que são a verdade, a justiça e a sabedoria. Nós temos o livro da sabedoria, os livros da sabedoria, a espada da verdade e o malite da justiça. Então, tem essa organização, desde os seus 7 anos, as crianças, né, podem ingressar. Em paralelo com a Ordem Demolei, nós temos a cavalaria, que a cavalaria tem uma história bastante bacana, se você quiser que a gente aprofunde, mas de maneira direta, assim, depois a gente pode falar mais, é como se fossem os filosóficos da Ordem Demolei. Tá. Então, são jovens ali dos 16 aos 21, idade ativa ali, mas a pessoa pode continuar a prosseguir ali, perpetuar ali, galgar os degraus. Uhum. E também temos os colégios alumni, que são para os Demolei Sêniores. Sêniores são aqueles que atingem a idade dos 21, não podem mais pegar cargo ou exercer funções administrativas. Então, quando você faz 21, você se torna um Demolei Sênior. Passa a auxiliar seu capítulo, sendo parte do conselho consultivo ou ali ajudando, sendo membro de um colégio alumni, se regularizando como sênior perante a Ordem Demolei. E ali uma instituição que está ali para auxiliar, inclusive você falou que faz parte, são os clubes de mães. Inclusive minha mãe sempre fez parte do clube de mães do meu capítulo, Próximo Estudante. E, nossa, o tanto que as mães nos ajudam. Não. Inclusive, gente, assim, a minha casa lá, o meu prédio lá, virou QG do Ave Branca, né? Direto, semana retrasada, estiveram em casa, fizeram uma pizza lá, cinema, jogaram futebol. Você foi convidado? Pior que eu fui, mas estava trabalhando. Não foi. Motomoto, você vai tomar um puxão de orelha, viu? Você não convidou o Filipinho, seu mestre conselheiro distrital, viu, Motomoto? Se liga. Fique ligado, Fica ligado, Motomoto. Então, gente, vamos lá. Então, para entrar, a princípio, de 7 a 12 anos no castelo e de 12 a 20 anos para a Ordem Demolei mesmo, né? Porque, eu tenho um filho com 13 anos. Como é que eu faço para ele estar? Outra pergunta. Obrigatoriamente, tem que ter parentesco maçônico? Não precisa. A gente fala que os únicos requisitos é ser garantido para alguém como amigo, como digno de companheirismo, e ter uma crença sólida num ser superior. Não importa a religião. Ou ele pode ser também, pode não ter uma religião. Ele pode ter apenas uma crença. Mas precisa crer em um princípio criador, certo? Então, porque como você vai fazer orações, prestar juramentos, se você, perante
ali com as mãos perante a Bíblia Sagrada se você não tem ali uma crença Ou seja, então você vê bem claro, né? Não necessariamente tem que ser católico, não. Pode ser católico, budista, crente, espiritista, qualquer coisa. Mas tem que crer no ente superior. É igualzinho nós maçons. Não, para ser maçom, você tem que crer no ente superior. Senão você não é maçom. Simples assim. Quanto à questão do ingresso, pode entrar em contato com os capítulos, inclusive, isso aqui são links de QR Code para onde cada capítulo ali está situado em Brasília, e pode entrar em contato também com a gente, né? Pode procurar no Instagram, ali quase que 100% dos capítulos tem suas redes sociais no Instagram. Qual é o Instagram do Gabinete Digital? Demolei DF. Demolei, arroba, né? Arroba Demolei DF. Então, gente, se quiserem saber um pouquinho mais, entrar no Instagram, arroba Demolei DF, que vocês vão chegar ou no Filipinho ou no Richard para poder pegar todas as informações necessárias, né? Então você tem o nosso contato também, Sim. se alguém chegar a te procurar. Não, é só me procurar que eu encaminho para eles também. E aí, como você chegar assim, não for via loja, a gente vai ali entrar em contato, ver onde a pessoa está, onde ela mora, para a gente ver o capítulo que vai melhor atendê-la. Então, por exemplo, se for no plano, tem o Juventude de Evolução, que funciona no Godef, ou o Coração Estudante, que é o meu capítulo, que funciona na Asa Sul. Se for em Sobradinho, ali o Guardiões da Caça, na Duque de Caxias. Se for em Taguatinga, pode ser tanto ali pro Ave Branca, que é o mais próximo, ali Taguatinga e Samambaia, ou então pode ir pro opção tem. Opção no DF todo tem. Sim. É só querer. Não, e também tem um ponto importante também, que a gente tem um site específico para recrutamento, que é o queroserdemolei.com.br. Lá tem toda uma não posso nem considerar como uma pré-sindicância, mas também dá esse encaminhamento para os capítulos. Então vamos lá, www. Queroserdemolei.com. www.queroserdemolei.com.br. Exato. .com.br. Queroserdemolei.com.br. Legal. Agora, gente, mudando um pouquinho, vamos rapidamente. Quem é Filipinho? Quem é Richard? Fala um pouquinho mais de vocês. O pessoal poder ter noção qual a função do mestre conselheiro distrital, como é que, um pouco da história de vocês na Ordem Demolei. Certo. Então, vou começar aqui. Vamos começar. Como eu comentei, eu iniciei bastante novo na Ordem, né? Não necessariamente na Ordem Demolei, mas na Ordem dos Escudeiros. Meu avô, ele era maçom, né, da loja Abrigo da Virtude. Inclusive, ia considerar a loja. Loja Abrigo da Virtude, de 1701. Funciona às terças-feiras no templo da Loja Estrela de Brasília. Uhum. E meu avô teve contato desde cedo com a Ordem Demolei. E ele sempre quis me colocar tudo mais, mas eu não tinha idade ainda. Então, quando eu fiz 7 anos, ele foi e me indicou ali para fazer parte do castelo. Na época era tábua do capítulo Coração Estudante. Então, fui ali desde cedo pegando cargos ali, desempenhando funções, até que quando eu completei meus 12 anos, eu iniciei na Ordem Demolei. Então, iniciei novo, né? Mas desde cedo ali, sendo proativo, ajudando meu capítulo no que precisava, até que quando eu completei 15, 16 anos, eu virei mestre conselheiro. Então, fui mestre conselheiro por 3 vezes, são mandatos de 6 meses, mas eu fiquei 1 ano e meio à frente do capítulo, não de forma contínua. Gente, só um parênteses. Mestre conselheiro, dentro do capítulo, é como se fosse o venerável mestre dentro de uma loja maçônica. Só para o pessoal se situar, né? Até comentei do mandato de 6 meses. Sim. E aí, acho que Ordem Demolei me ajudou. A gente sempre brinca que é uma escola de líderes. E eu tive um amadurecimento muito rápido, porque peguei ali o capítulo em tempos de crise. Então, tem ali que fazer malabarismo ali os malabares estão pegando fogo. Então, você tem que se virar nos 30 para fazer acontecer. Porque, poxa, algo que me assombrava, ou que servia de incentivo, era que o capítulo não ia fechar na minha mão. Então, junto com alguns valorosos demoleis ali, meninos também que iniciaram nas minhas gestões,
conseguiu fazer um trabalho excepcional e hoje o Coração Estudante está vivo aí, não fechou. Inclusive, período esse que fecharam vários capítulos, né? Sim. Vários capítulos fecharam nesse período, né? Da pandemia, né? Foi terrível. O Brasília chegou a fechar, o Guardiões, o John Locke também, que é de Braslândia, Águas Claras, todos ali. O Juventude de Evolução também, então foi um período ali, a pandemia terrível. Mas eu fui mais conselheiro de o ano completo, 2018, e o segundo semestre de 2019. Foi o período que eu pude ajudar a viver ali ativamente o meu capítulo. E aí, depois, pandemia, a gente fez projetos também para botar os meninos no movimento. E lives semanais, então convidar palestrante, um grande mestre nacional, um mestre nacional, secretário ali, um tio para falar sobre algum assunto. Então a gente conseguiu movimentar algo também que ajudou. Foi, tipo, o apoio, sabe, dos próprios tios, mesmo de longe ali, todo mundo se ajudando. Então isso foi bastante positivo. E aí, depois disso, agora recentemente fui mais conselheiro distritário junto, posição que hoje o Richard ocupa. E agora eu tô como mestre conselheiro distrital. Mestre, fazer outro paralelo. Mestre conselheiro distrital, vamos ver lá, é como se fosse o nosso grão-mestre distrital. Exatamente. Né? Então, aqui eu tenho um grão-mestre distrital da Ordem Demolei e tenho um grão-mestre distrital da Ordem Adjunto da Ordem Demolei. Tá, meus irmãos? Só fazendo um paralelo com a maçonaria, né? Isso. E aí, estamos aí servindo nosso federal. Vamos lá, Richard. Servindo com renúncia. Não, então, vamos lá. Diferente do Felipe, eu não tenho nenhum parentesco maçônico. A gente tenho sim. Tenho só o meu padrinho de batismo, o grande Cris Médio, que é do Botes do Asfalto também. Minha história com a Ordem Demolei é muito engraçada, porque eu conheci a Ordem Demolei por um amigo meu, de Pitanguê, uma cidade do interior de Minas. Inclusive, encontrei ele pela primeira vez recentemente, foi no EMOC, que é um evento... Encontro mineiro da cavalaria. Então, como a gente comentou, existe a cavalaria ali, engraçado que cada um tem um nome. Então, os congressos são da Ordem Demolei e os encontros são da cavalaria. Sim, aí eu... Nossa... Ele foi lá pegar o 33 da cavalaria. Fui com Torres, inclusive. Foi uma viagem muito legal. Aí, em 2019, se eu não me engano, é porque faz muito tempo. Às vezes a gente esquece as datas, de fato. Mas 4 anos atrás, eu completei 4 anos de Ordem Demolei esse ano. Eu iniciei no capítulo Ave Branca. E foi muito interessante a experiência, porque da minha turma de iniciados, uma quantidade relativamente grande, né? De 6, 7 pessoas, se eu não me engano. E hoje em dia, eu acho que só eu, Vinícius, que mudou pra Minas, né, por conta da faculdade, e o Hector, que ainda estão na... que tá no Paraná, inclusive, tem todo um trabalho no gabinete estadual lá, na parte da cavalaria. E assim, depois que eu iniciei, eu gostei pra caramba, me engajei bastante. Aí, em pouco tempo de... Mesmo na pandemia, né? Mesmo na pandemia. Eu sou da turma da pandemia, então, mesmo com questão de pandemia, eu me engajei pra caramba. Entrei em gabinete nacional, que inclusive o gabinete distrital, a gente representa a Ordem Demolei do Distrito Federal. O gabinete nacional é a nossa representação juvenil nacional. E quando a gente fala de gabinete, a gente tá falando de liderança juvenil. A gente fala de diretoria executiva, ou às vezes se confunde um pouco com um grande conselho, que seria o nosso Grande Oriente. A gente tá falando de liderança adulta. Uhum. Sim. Aí, e nisso eu me engajei pra caramba. Trabalhei pra caramba em questão de campanha, essas coisas. E depois de um tempo, mais recentemente, né, junto com o Felipe, assumimos aqui o gabinete distrital. Também, assim como o Felipe, eu sofri um pouquinho como mestre conselheiro, porque, cara, foi uma experiência muito gratificante, mas teve seus problemas, né, como tudo na vida, mas eu acho que eu passaria por tudo de novo, assim. Tive muitos ensinamentos, reprovei na faculdade em algumas matérias, mas
Valeu a pena. Agora tem uma coisa aqui que o Richard escondeu da gente, Filipinho. Escondeu. Não acredito. Ele escondeu. O quê? Além de Demolei, o que mais, Era? Vixe. Ah, não. É. Era não, sou ainda. Ainda pô. é, né? Sou, da PJ. Ah, tá vendo, Filipinho? O Richard também é PJista também. Inclusive... Aí, Jennifer, ó, tá vendo, né, Jennifer? Tá fugindo da raia aqui, viu, Não, Jennifer? pô, não tô fugindo, não. Pô, A inclusive... gente aqui tá falando de Demolei, né? Não, a gente tava de Demolay, mas, pô, querendo ou não, foram os Demolays que ergueram o núcleo, hein? Então, só deixar essa no ar aí. Cara, Não tem problema, não. Um abraço pra vocês. Agora, gente, olha só, pra vocês terem uma ideia. Filipinho, parentesco maçônico. Richard não tem parentesco maçônico, mas tá aqui, subiu, entrou na Demolei, ocupou todos os cargos que tem que ocupar e hoje tá como mestre conselheiro adjunto. Né? Provavelmente o ano que vem como principal, né? Ah, não, já tô velho, já 21, pô. Que já vou estar como irmão aí. É verdade. Ano que vem já vai entrar na maçonaria aí. Ixi, aí não sei. Ele vai pra colégio, pra Boron. Não, pra minha loja. Ele vai pra minha loja. Deixa ele comigo. Não, pode deixar. Você vai pra minha loja. É isso aí. Então, gente, conhecemos um pouquinho mais deles. Agora, gente, planos do gabinete. O que o gabinete tem programado para a Ordem Demolei no DF? Vamos aumentar um pouco agora no gabinete mesmo, que é o cargo que vocês estão ocupando hoje em dia. Tranquilo. A gente vai ter que resumir bastante. Assim, resumido, né? Ó, Os principais pontos aí. ponto principal. Reestruturar os capítulos que estavam desde a pandemia com dificuldade de membros. Dia 19, fé em Deus, que a gente vai restabelecer o Brasília. A gente recentemente conseguimos restabelecer o Guardiões da Cássia. E agora vai faltar somente o John Locke e o Águas Claras, correto? O Águas Claras ele tá até aberto, mas ele, assim, desde a pandemia ele não conseguiu se reestruturar ali 100%. É até meio que irônico, porque Águas Claras é a região mais densa do DF e a gente não acaba ali tendo certa dificuldade com Águas Claras. Mas a gente tem sorte que a loja, ela apoia estritamente o capítulo, Sim. sabe? Então, isso é algo extremamente positivo. Agradecer o venerável mestre da loja Águas Claras. Obrigado pelo apoio à nossa entidade. O Matheus, que é o mestre conselheiro lá, ele sempre fala, tipo, cara, qualquer coisa, a loja tá com ele lá. E, essa parte dos capítulos a gente já tá em andamento. E agora acho que um ponto mais principal beleza, o que a gente vai fazer de atividade com os Demolays? Porque a gente tem que entender que a gente tá passando por reestruturação, né? Mas beleza, como é que a gente vai... A gente tem os meninos aqui, como é que a gente vai manter os meninos? Como é que a gente vai maximizar esses meninos aqui para ensinar eles, né? Esses tópicos de liderança, essas atividades sociais. Cara, inclusive, um ponto muito interessante é que a gente tá fazendo parceria com, o Grande Betel, do DF. São Goiás e DF, para se prestigiar. O próprio Gabinete Estadual do Goiás. E a gente tá fazendo a campanha do Demojó, né? Isso. Então, a gente tá focando muito nessa parte mais extra, assim. A gente... Algo que é muito comum ali são a questão das campanhas. Sim. Então, a gente busca ali fazer completando as campanhas que a gente propõe, os capítulos vão estar fazendo o básico, mas buscando excelência. Então é isso que a gente está prezando. Inclusive, eu acompanho, eu faço parte do grupo do Demolays também, como secretário, né? E eu vejo que tem muita campanha, né? Bastante. Campanha, inclusive, do Gabinete Nacional. Do Gabinete Nacional, né? Tem muita campanha para vocês, né? Tem. É uma forma, assim, que a gente encontrou, é uma receita, assim, para engajar os meninos, né? Porque, por exemplo... acho que até nessas empresas maiores, sistema de gamificação, assim, beleza, a gente tem que fazer determinadas atividades. Por exemplo, o secretário da maçonaria é equivalente ao nosso escrivão. O escrivão, ele sempre tem que fazer atividades básicas. Tem que cuidar da secretaria do capítulo ali, fazer controlar os recebidos e expedidos. Então, beleza, os meninos não estão fazendo isso. Se a gente fizer uma campanha, vai basicamente Bonificar. bonificar os meninos por fazerem
as suas atribuições, que são básicas, a gente consegue ter esse controle de quais capítulos estão fazendo e quais não estão fazendo, e assim a gente vai bonificar de fato quem merece o devido prêmio, assim, tudo certo. Então, e a gente pensou o seguinte, existem cargos específicos que merecem isso, né? Por exemplo, são cargos mais administrativos, né? Sim, por exemplo, tesoureiro, escrivão. Então a gente... O próprio mestre conselheiro. O próprio mestre conselheiro, que de fato merecem, não questão de merecer, não é uma questão de prêmio e recompensa, mas é uma maneira de a gente metrificar, assim. Então, quer falar mais, discorrer um pouco mais? O tio Gardini brincou que são muitas campanhas e de fato são. Sim. E, por exemplo, o escrivão, ele tem o caneta de ouro. O mestre conselheiro tem as campanhas nacionais de incentivo à excelência e que a gente tem dias obrigatórios que a gente deve cumprir. Então, agora outubro foi o dia educacional, agora novembro vai ser ali o mês de... falar um pouco sobre enaltecer o nosso fundador, que é Frank Sherman-Land. Então, esse mês, dia 8, ali, tem o Dia em Memória a Frank Sherman-Land, que é rededicação Chevalier. Então, é uma forma de fazer com que incentivar os oficiais a que eles façam o seu papel. Sabe? Legal. E aí, nada impede que os estados, que as jurisdições, no caso da DF aqui, façam também suas próprias campanhas. E a gente está fazendo aí algumas delas para fazer com que os Demolei de fato trabalhem. E os capítulos, eles ali busquem a excelência de fato. Então, gente, vocês podem verificar que os meninos não ficam parados não, viu? Tem muita coisa, tem muito ensinamento, tem uma carga atrás deles, de ensinamento, de educação. Então, assim, não é um clubezinho para ficar brincando, passar o tempo, não. Tem todo um porquê de ser, um porquê de estar ali, né? E tudo isso sobre o guarda-chuva, por assim dizer, da maçonaria, né? Nós estamos lá presente, né? Gente, para a gente poder ir caminhando aí pro fim aí, mais ou menos, qual é o papel que vocês esperam de nós maçons para a Ordem Demolei? Eu tô perguntando isso porque muitos maçons não têm ideia, entendeu? O que vocês esperam da gente para a Ordem Demolei? Isso serve também para as outras entidades paramaçônicas, né? Mas falando agora de Ordem Demolei. Quer começar, Felipe? Agora é a hora. Agora bora cobrar. Cobrar. Bom, a Ordem Demolei é um incentivo ali, o investimento que você está fazendo pela juventude, sabe? Ali, a juventude, que em breve vão ser os futuros ali, maçons, futuros cidadãos de bem, sabe? Então, a gente nada mais pede da maçonaria que a gente receba um voto de confiança e também que a gente tenha a presença ali da maçonaria. Algo engraçado, aliás, é o básico, mas nenhuma reunião Demolei pode começar sem que não tenha uma supervisão maçônica. Então, ali deve ter pelo menos um maçom presente em uma reunião para que ela possa ocorrer. Então, os capítulos ali, eles pedem que tenham maçons ali que sejam engajados, que sejam proativos, que estejam ali ajudando, de fato, o capítulo, sabe? Não é um incentivo financeiro necessariamente, sabe? Mas a gente não tem um caixa próprio, sabe? A gente recolhe nossas taxas. Então vamos lá, gente, só aproveitando esse gancho que o Felipe deu. Pessoal, Ordem Paramaçônica não possui caixa própria, não tem um bancozinho deles. Diferente de nós maçons, entendeu? Que nós temos uma mensalidade relativamente alta, parte vai pro Oriente, parte fica para a loja. As ordens paramaçônicas, Demolei, todas elas não possuem caixa. Eles vivem muito do quê? Eventos que eles fazem, né? Eventos, festa, feijoada, macarronada, isso que tem. E também das ajudas nós, maçons, das ajudas dos Orientes, né? No caso, nós que da Grande Oriente Federal, Grande Loja, Comab, isso e aquilo. Então, eles precisam da ajuda de nós, maçons. Não tem essa de falar, não, a Ordem Demolei, Filha de Jó, a PJ possuem caixa próprio, não vamos ajudar. Não, é obrigação nossa ajudar as ordens paramaçônicas, sim.
São os nossos sobrinhos, são as nossas sobrinhas que estão lá. Sabe? É dever nosso. Um ponto, assim, que acontece muito, assim, com os capítulos, né? Cara, tem capítulo que chega final do ano, tem que se virar, tem que fazer o possível ali pra pagar a regularização. Então, tipo, não é todo capítulo, assim, que Bancado. é banco Porque, 100% assim, bancado. existem capítulos que a regularização anual, por exemplo, está no plano de contas da loja. Mas o meu capítulo, por exemplo, a gente costuma fazer 2 eventos ali de arrecadação de fundos por ano. Esse ano foi feito só um, mas a feijoada do Coração Estudante é um evento tradicional, sabe? E já nos salvou muitas vezes de pagarmos nossa mensalidade, nossa regularização. E é assim que a gente se vira. Faz rifa também. E Rifa é um cargo-chefe, assim, pra levantar dinheiro mais rápido, assim, pros capítulos. Mas, de fato, tem muito capítulo que passa um sufoquinho, viu? E naquela, não é só também, gente, como o Filipinho já falou aqui, muitas vezes eles querem a presença de nós maçons também. Tá? Eles gostam, não tem ideia quando eu vejo a felicidade, eu tento ir no máximo possível. Tanto é que eu perdi meu final de semana, eu não tenho final de semana mais, entendeu? Sábado é só para paramaçônico. Então, assim, eu tento ir o máximo possível que eu consigo, que é por isso que eu sei que eles gostam de ter nós maçons fazendo presença nas sessões deles. Sabe, meus irmãos? Então, principalmente você que é aprendiz, que entrou agora, vá conhecer as entidades. Você que tem um filho, uma filha, vá conhecer as entidades. Leva lá. Tem várias, entendeu? Tem a Ordem Molei, a PJ, Filijó. Leva, vá conhecer todas as entidades. Eles adoram ter nós maçons presentes lá, né, gente? Pô, e também, querendo ou não, é uma troca mútua. E querendo ou não, muitas vezes os tios aprendem muito com os Amolês, viu? Não, e não só isso, só um dado. Juiz de Fora, salvo engano, tem 13 lojas maçônicas em Juiz de Fora. Sabe quantas lojas os veneráveis mestres vieram da Ordem Molei? Tem ideia, Filipinho? 9. De 13 lojas, 9 lojas dos veneráveis mestres vieram da Ordem de Molei. não sei se você sabe também, mas hoje das 92 lojas do Godef, 3 veneráveis são demolês. Você vê, você tem noção, entendeu? A minha loja mesmo, entendeu? Nós iniciamos 2 demolês, vamos regularizar mais um agora, vamos ter uma iniciação na loja das grandes lojas, como é que é o nome? Adolfo Porta. Adolfo Potter, entendeu? São 9, né, que serão iniciados, né? 9 serão iniciados. 9, gente, é o futuro da maçonaria. Estão aí. E também Da maçonaria. Qual o futuro? Ordem Demolei e a PJ, que são as duas entidades paramaçônicas que têm sobrinhos, né? isso. Masculino. Então, gente, é o futuro da maçonaria. Estamos aí. Recentemente também tivemos 2 iniciados na loja Oscar Schindler, Sim. que ali em Taguatinga Norte. O Colemar iniciou agora na Luz e Fraternidade, que é a patrocinadora do Gama, que é o capítulo dele. Então, eu acho que acaba sendo o caminho natural daqueles demolês que são atuantes, que trabalham bastante e querem ajudar os capítulos. E outra coisa que eu peço, gente, principalmente aos veneráveis mestres, vamos dar apoio às ordens paramaçônicas, né? Principalmente aqueles veneráveis que possuem salão de festa, né? São donos de templo. Vamos ceder aos templos para os paramaçônicos funcionarem sem cobrar nada. Pelo amor de Deus, eles não possuem dinheiro, gente. Não tem como cobrar um aluguel de uma ordem Demolei, de uma PJ, de uma Filijó, para eles fazerem o evento. Infelizmente, eu sei que tem custo. Tem custo com luz, isso, aquilo. Mas, gente, é dever nosso. Faz parte do nosso dever. Né? Onde é que está? Como é que é? Liberdade, fraternidade e igualdade. Cadê? Cadê a nossa parte da fraternidade? Então meus veneráveis mestres, vamos ajudar, vamos ceder os nossos templos para os paramaçônicos funcionarem, vamos ceder os salões de festa para os paramaçônicos fazerem os seus eventos, para poder arrecadar dinheiro. Acho que é o mínimo que nós temos que fazer. É o mínimo, né, gente? Mas acho que se você quiser acabar acrescentando algo, mas acredito que, assim, essencialmente, o apoio pode vir de maneira financeira, mas isso, assim, não é o que mais importa, mas é a presença, é indicar novos meninos para que eles possam vir a fazer parte da Ordem Molei, sabe? Então, esse tipo de apoio é o que a gente
busca, assim, essencialmente. E também um ponto central aqui que tem que ser uma coisa mútua. Tipo, a gente também, do nosso lado aqui, a gente sempre tá conversando com os meninos, falando, gente, vocês já visitaram as lojas de onde os seus capítulos são? Então, pelo menos por aqui, a gente tá já começando a educar os meninos, falando, cara, não tem muito que você cobrar uma loja se você nunca pisou o pé lá. Sim. Então, por exemplo... Não, mas é a verdade. É verdade. Assim, beira o ridículo a galera não ter consciência disso, sabe? Tipo, como é que você vai cobrar uma parada se você não... Sim, justamente. Então, pelo menos de ambos os lados, querendo ou não, por meio desse podcast, o tio a gente tá falando com os maçons, né, com os tios, e a gente em casa fala, gente, cara, o que custa, tipo, sei lá, um menino participar do evento da loja ali? Tipo, pô, a ajuda ali pode ser até mínima. Eu acho que às vezes só a presença dos meninos paramentados e conversando com os tios ali, cara, já vai ser... A relação já vai mudar totalmente. Com certeza. Igual naquele dia que a gente foi na Padre Cícero. Padre Cícero. Foi diferença. Exatamente, com certeza. Deu pra ver que sim. E aquela, o que eu, pelo menos como secretário, e o nosso eminente grão-mestre Marcos Noronha, nós estamos tentando dar todo o apoio para todas as entidades, né? Estamos lançando o podcast, estamos finalizando já o panfleto de todas as entidades para poder distribuir para todos os irmãos. Vamos lançar uma revista mensal, né? Então, assim, tudo que a gente pode fazer, nós estamos fazendo. Estou passando o máximo possível que eu fui nos eventos, viajei para o Espírito Santo, para o Congresso, fui lá E aquela festa bonita, hein? Qual? Do Congresso. Foi um evento muito... Foi, gente, vou te falar. Que congresso aquele, viu? Parabéns ao Ordem Molay pela organização, entendeu? Um local maravilhoso, Aracruz, SESC de Aracruz, maravilhoso. Eu só tenho uma reclamação só. Uma reclamação. Porque o café da manhã ficava distante do nosso prédio. Eu ia, comia, quando eu voltava, dava fome de novo. Aí eu voltava, aí dava fome. Era um loop eterno. Isso é verdade. Não, mas brincadeira. Faltava um carrinho de golfe ali pra cá. Brincadeira à parte. Realmente foi um evento maravilhoso. Fui no evento das Filhas de Jó. Né? A PJ eu não consegui, porque o evento deles é no começo do ano. É no começo do ano, né? No meio do ano. Não, é ENAD. Não. Encontro Nacional dos ENAD. Entendeu? Então eu não consegui, eu não estava como secretário ainda, mas assim, eu tento apoiar o máximo possível os Demolês, todas as entidades, né? Eu acho que é um pouco diferente, né? Estamos apoiando e o que eu puder fazer, o que o nosso eminente grão-mestre puder fazer, nós iremos fazer. Com certeza. O que tiver dentro do possível, nós vamos fazer. Né, gente? Mais ou menos por aí, né? Vamos à conclusão final? Gente, mais uma vez, obrigado pela participação, entendeu? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Depois nós iremos chamar o pessoal da Lumine. Vamos chamar também, tentar convidar o Diego. O Diego, eu vou te falar, viu? Esse tá... Cara, Diego tá... Eu fico acompanhando no Instagram. Rapaz, o homem não para. Cada final de semana tá em local, um estado, uma cidade diferente. Ele tava agora no Ceará, daqui a 2 semanas a gente vai se encontrar em Mato Grosso. Diegão, um abraço pra você, viu? Você sabe que você mora no meu coração, né? Gente, vamos lá às conclusões finais? A minha consideração final seria uma curiosidade quanto à Ordem da Cavalaria. Então, a gente contou do contexto da Ordem de Molay, da criação dela, que foi ali em 1919. E, ironicamente, a Cavalaria também surgiu ali ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, aconteceu um pouco diferente, em que os meninos, eles estavam com a cabeça um pouco mais madura ali da guerra. Muitos tinham ido ali pro conflito, voltado e falou, olha, a Ordem de Molay não faz mais tanto sentido ali para minha faixa etária. Então, o tio Frank Sherman Land, que foi o diretor do ritual da cavalaria, ele viu a necessidade de fazer uma ordem um pouco mais madura para os meninos. E até algo interessante que depois surgiram alguns degraus filosóficos para que os meninos pudessem se debruçar. Tranquilo. Já que é pra finalizar com curiosidade, eu também vou trazer minha curiosidade. Então, eu acho que a Ordem de Molay é a única ordem paramaçônica em si que possui um plano pedagógico, assim,
Porque, tipo assim, há muito tempo havia essas discussões do tipo, cara, as coisas fundamentais, tipo, cara, qual é o final, qual o objetivo da nossa ordem? Por que a gente defende isso, isso e isso? Então, no ano de 2000, cara, eu acho que o plano pedagógico não deve ter nenhum ano direito. Eu soube que ele foi começado ali na gestão do Guilherme Santos, né? Isso, de grande mestre nacional. Ali que foi de 19. Mas ele foi finalizado recentemente e, assim, é um documento grande, mas eu sou um defensor do plano pedagógico, porque, cara, é um documento muito completo e, assim, lendo aquilo ali é algo fenomenal, assim, você vai lendo, você vai entendendo tudo, assim, de, tipo, por que que existe essa liberdade civil, por que é assim que tá escrito, então é um Esse plano pedagógico o pessoal tem acesso aonde? Cara, então, tio, o plano pedagógico, eu não sei se ele tá disponível, assim, na internet abertamente, era pra mas ele tá no nosso sistema, mas eu acho que qualquer tio que quiser, assim, ter acesso, a gente manda sem nenhum problema. Legal. Legal, muito legal. Então, gente, hoje nós conversamos aqui com o pequeno grande Filipinho, mestre conselheiro distrital da Ordem Molay, com o grande Richard, mestre conselheiro distrital adjunto. Né? Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Do fundo do coração, você sabe que eu tenho um carinho por vocês. Entendeu? Eu gosto muito de vocês. Todos paramaçônicos, né? Todos paramaçônicos. Vamos lá. Tem espaço para todo mundo aqui. Né? Mas a Ordem Molay tá... Abafa o caso. Corta. Abafa o caso. Obrigado, muito obrigado. Meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Eu acho que estamos terminando mais esse capítulo. Hoje conversamos com o pessoal da Ordem Molay. Entendeu? Uma conversa, um bate-papo muito bom, muito legal, muito esclarecedor. Iremos chamar depois o pessoal da Lumine, tentar chamar o Diego, tentar chamar o Yuri. Gostei muito do Yuri, conheci ele lá no Espírito Santo. Uma figura. Inclusive, seria legal também chamar os veneráveis mestres que apoiam. Sim. Lembrei o nome do tio da Duque de Caxias, tio Heraldo. Não só isso. Nós vamos chamar os capítulos também para virem aqui, os mestres conselheiros dos capítulos para virem aqui contar um pouco a história. O que acontece? Esses 6 primeiros capítulos nós vamos começar com as ordens em si. Né? Como a Ordem de Molay, né? Filha de Jó, só temos o Betel. A PJ só temos o núcleo. A Ordem de Molay nós temos 10 capítulos. Depois nós vamos conversar com os bodes do asfalto, os Shriners e a Frafem. Aí, na segunda rodada, nós vamos estar chamando, que nem no caso da Demolay, chamando os capítulos, pessoal da Lumine, né? Fazer o convite pro Diego, né? Então, assim, tem muita coisa para conversar ainda. E mais uma vez, obrigado. Vamos. Ah, como é que é, diretor? Aquele negócio lá é curtir. Como é que é, gente? Vocês estão acostumados? Curte, comenta e compartilha. Curte, comenta e compartilha. Ó, esse apresentador aqui é meio gago, entendeu? É meio gago. Aqui de vez em quando dá umas rasteiras aqui, dá uma catucada aqui, mas pouquinho nós vamos aprender. Tem que aprender. Tem que aprender. Então vamos lá, curtir, compartilhar, comentar e vamos que vamos. Né? Divulgar, né? Divulgar. Tem que divulgar. É isso aí, gente. Muito obrigado e vamos para a próxima. Fechou.